Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link dos cursos está na descrição. De acordo com a relação abaixo, qual é o volume aproximado de hidrogênio formado ao se reagirem 50 gramas de zinco com excesso, né, de ácido clorídrico a uma pressão de 4,3 atmosferas e uma temperatura de 150 graus Celsius? Temos aqui a equação química que mostra a reação entre o zinco e o ácido clorídrico, formando o cloreto de zinco e o gás hidrogênio. E temos também como dados a constante dos gases ideais, que é 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, né? Ou aqui vezes mol elevado a menos 1 vezes Kelvin elevado a menos 1 também. E aí a gente tem aqui os valores, né, de volume que a gente encontraria em litros. Bom, pessoal, primeira coisa, a questão ela traz aqui um valor que geralmente a gente coloca na equação dos gases ideais, né? No PVNRT, que é a equação de Clapeyron. E tem mais uma coisa, além de você ter esse R que é utilizado no PVNRT, aqui é a constante dos gases, você vai perceber que você não está trabalhando com CNTP, porque a temperatura que foi dada pela questão é uma temperatura de 150 graus Celsius. A pressão que foi dada é uma pressão de 4,3 atm. Se a gente tivesse na CNTP, a temperatura seria de 0 graus Celsius ou 273 kelvins, que dá na mesma, e 1 atm. Qual que é a vantagem de se estivesse na CNTP? Porque se estivesse na CNTP, a gente só ia fazer uma regrinha de 3, usando essa equação química, só um cálculo estequiométrico. A gente só teria que substituir o volume do hidrogênio, né, que é o que a gente quer saber, ó, qual o volume aproximado de hidrogênio formado, a gente ia substituir ele pelo 22,4 litros, que é o que a gente tem por mol na CNTP. Como o exercício ele trouxe temperatura e pressão fora do padrão da CNTP, então você ignora isso daqui, ó. Tem muita gente que já vem direto e fala, volume 22,4, porque só tem um mol aqui, e aí já sai jogando. Não pode utilizar CNTP nesse caso, pois você não está utilizando os dados nas condições normais de temperatura e pressão, tá bom? O que você pode fazer aqui? Primeira coisa, vou colocar todos os dados que a gente tem aqui, ó. Eu tenho aqui a massa do zinco, né? Só que na fórmula, se eu fosse calcular, por exemplo, se eu quisesse fazer o cálculo do volume já do hidrogênio, eu poderia colocar direto aqui o do hidrogênio. Só que eu teria que colocar o número de mols do hidrogênio que eu tenho aqui, tá? E aí, o que é o ideal para você fazer nesse tipo de questão aqui? Como você tem a massa do zinco, você pode utilizar ela para encontrar um número de mols que você vai ter do zinco. Colocando o número de mols do zinco aqui embaixo, você relaciona esse número de mols com o número de mols de hidrogênio, que vai ser igual, já que eles estão numa proporção de 1 para 1. Esse número de mols de hidrogênio você vai jogar na fórmula do PVNRT. Você tem a pressão, vai ter o número de mols, tem o R, tem a temperatura aqui, ó, só falta transformar em Kelvin, e aí é só encontrar o volume isolando a pressão, isolando o volume, né, jogando a pressão para o outro lado da equação. O professor falou, não entendi, foi nada. Calma, vamos passo a passo que você vai entender. Ó, primeira coisa, a questão, ela quer que você calcule um volume de hidrogênio, tá? O que eu vou fazer? Antes de calcular o volume do hidrogênio, eu vou calcular o número de mols que a gente tem do zinco. Por que isso? Já te mostro. Ó. Vamos com muita calma, fazer uma coisa por vez, e aí você vai entender tudo. A primeira coisa é a massa que eu tenho do zinco é uma massa de 50 gramas. E a massa molar do zinco você encontra na tabela periódica. Aqui a questão não trouxe. É em torno de 63, mas eu vou pegar aqui numa tabela, porque aí você vai consultar comigo. Ó. Zinco, 63 não, ó, 65,3, tá? Então, essa é a massa do zinco. Eu vou arredondar ela para 65.
Vou voltar ali na questão. A massa molar do zinco, ela é de 65 gramas. E aí a gente vai fazer o seguinte, a massa molar ela é medida em gramas por mol, tá? O número de mols, ele é igual a massa sobre a massa molar. Então, o N aqui, ó, que eu estou colocando, ele é o número de mol. O M pequenininho assim, ele é a massa. Esse N, na verdade, a gente chama de quantidade de matéria, tá? O número de mols, ele é a unidade de medida da quantidade de matéria. E esse Mzão aí, ele é um massa molar. Massa molar. E aí, como que você vai calcular o número de mols? Você simplesmente vai substituir na fórmula, ó, a massa que você tem, que são 50 gramas, e vai dividir pela massa molar, que é de 65 gramas por mol. E aí você tem 50 dividido por 65. Vou fazer a conta aqui, ó, 50 por 65 vai dar 0,77. Então, o número de mols é de 0,77 mol. Aqui, grama corta com grama e você ficou com esse número de mols de zinco. O que eu quero que você perceba é o seguinte, a gente tinha uma equação lá em cima, que é o zinco reagindo com ácido clorídrico, produzindo cloreto de zinco, mais o gás hidrogênio, o H2. Aqui eu precisaria de 2 mols de HCl, né? Aí balanceia os dois, só isso. E eu tenho 1 mol de zinco, 1 mol de cloreto de zinco e 1 mol de hidrogênio. Com relação ao zinco, o número de mol dele, eu vou relacionar com o número de mols do hidrogênio. Eu tenho 1 mol de zinco pela equação balanceada. Ó. Isso é só da equação, não é dados da questão. E 1 mol de zinco produzem 1 mol de hidrogênio, 1 mol de H2. Mas eu não tenho 1 mol de zinco de verdade. O que a questão me disse sobre o zinco é que eu tinha 50 gramas. Utilizando o dado da tabela periódica, que é a massa molar, com massa e massa molar, dividindo um pelo outro, eu achei o número de mols que eu realmente tenho do zinco, que são 0,77 mol. Então, você vai vir aqui e vai falar assim, ó, se 1 mol de zinco produz 1 mol de hidrogênio, 0,77 mol de zinco vão produzir quantos mols de hidrogênio? Aí você vai colocar X, você não sabe, né? Essa aqui é uma proporção 1 para 1, né? Se eu fizer essa regrinha de 3 aqui, vai chegar em 0,77. Né? Você vai ter x vezes 1 vai dar x, 0,77 vezes 1 vai dar 0,77. Então, a gente vai produzir 0,77 mol de hidrogênio. Beleza. Só que a questão ela não quer o número de mol de hidrogênio. Ela quer que você calcule o volume. E o cuidado que eu falei para você ter é o seguinte, não pode vir aqui e falar assim, 22,4 litros, que é um volume, está para 1 mol. 0,77 mol, está para quantos litros? Você não pode fazer isso. Por que não, professor? Porque não está na CNTP. Esse dado é só da CNTP, tá bom? Então, nesse caso aqui, você vai usar a equação de Clapeyron, o PV igual a nRT. Então, vamos colocar aqui, ó, equação dos gases, né? Dos gases ideais. Dos gases ideais. Ou equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Aqui tem alguns dados só que a gente ia ter que mexer. Por exemplo, a questão falou que a pressão era de 4,5 atm, ok. Disse que a temperatura é de 150 graus Celsius. Você não pode utilizar em graus Celsius no cálculo, tá? Você tem que somar esse valor com 273. Você tem que utilizar ele, porque somando com 273 a gente converte em Kelvin. Daria 423 kelvins. É esse valor que a gente vai utilizar da pressão. O que mais que a gente vai precisar ali? Eu acho que o resto tudo a gente tem. Ó. Eu vou só fazer o seguinte agora. Eu quero saber o volume do hidrogênio, não é? Então eu vou usar o número de mols do hidrogênio. E vou jogar a pressão para o outro lado da equação. Aí a gente vai ter o seguinte. O volume do hidrogênio é igual ao número de mols que eu acabei de calcular dele, que é 0,77 mol,
vezes o R, que é aquela constante 0,082, atm, vezes litro, sobre mol vezes Kelvin, vezes a temperatura, que é 423 kelvins, dividir tudo isso aqui pela pressão, que é de 4,5 atm. Só vou dar uma confirmada nessa pressão aqui, nessa temperatura, para não fazer um monte de conta com dados errados. É 4,3 a pressão, né? 4,5 não, a temperatura está certa, é 150. Então, vamos corrigir só isso aqui, ó, 4,3 aqui. Bom que eu olhei, senão depois não ia achar a resposta. Aí, volume de hidrogênio vai ser igual. Vou multiplicar todo mundo aqui em cima, ó, 0,77 vezes 0,082 vezes 423, o resultado dá 26,7. 26,7. E aqui a unidade de medida, ó, mol corta com mol embaixo, Kelvin corta com Kelvin aqui em cima, ficou atm vezes litro. ATM vezes litro. Só que embaixo ainda tem o 4,3 ATM. E quando eles forem dividir, a unidade em cima e embaixo se cortam, mas só fica litro, né? Dividindo por 4,3 dá 6,2, 6,21, tá? Então, o volume de hidrogênio será igual a 6,21 litros, tá? De H2. E terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado da resolução dessa questão, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução deste exercício de química. Se você gostou da videoaula, não esqueça de deixar um like aqui e se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. Eu vou colocar aqui, ó, a 6,2, né? Eu coloquei 6,21 ali, beleza. 6,2, letra D, seria o gabarito para essa nossa questão. Se você precisar também de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição deste vídeo. A gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau!